Olá, pessoas! O objetivo desse vídeo é responder uma pergunta sobre como é feito o atendimento com apometria clínica. Então, eu vou estar respondendo a partir da minha prática e da minha experiência. Quando você vier para uma sessão de apometria clínica, quando você vai agendar uma sessão de apometria clínica, você tem um tema, um problema, uma situação a ser olhada, a ser resolvida. Então tem uma dor, tem um dilema. Esse problema pode ser uma questão física, pode ser uma questão de uma relação com você mesmo, né? Então eu tenho dificuldade de estudar, eu tenho dificuldade de iniciar um novo relacionamento, eu tenho dificuldade de lidar com determinadas questões da minha vida, então algo que é intrapessoal. O tema pode ser interpessoal. Então eu tenho um problema com o meu marido, eu tenho uma dificuldade em lidar com o meu filho, com a minha filha ou com os meus filhos, eu tenho uma dificuldade em lidar com alguém do meu trabalho ou com o meu trabalho, né? E pode ser uma questão maior, eu tenho uma dificuldade de lidar com todo aquele grupo. Então, esse é o tema, esse é o principal motivador que faz a pessoa vir para uma sessão de apometria clínica. E a definição do tema é muito importante. Por quê? Porque o indivíduo, a partir do momento que ele já observa que aquilo é ruim para a vida dele, que aquilo é desagradável para a vida dele, ele já começou um trabalho de transformação. Já é o primeiro passo para que ele possa resolver aquela questão, se sentir incomodado, não estar mais na zona de conforto em relação àquela experiência. Já é o primeiro grande passo. Aliás, é por isso que nós não tratamos terceiros. Se alguém chega e me diz, eu quero tratar o meu marido, eu digo, vamos tratar a sua relação com o seu marido, porque você não vai mudar o outro. Ninguém muda ninguém. A mudança é sempre de dentro para fora e precisa ter uma motivação para mudar. Então, essa primeira observação de qual é o tema é fundamental. A sessão em si, quando a pessoa chega, que pode ser presencial ou à distância, nós vamos abrir essa energia, nós vamos desdobrar os corpos da pessoa. Então, nós vamos observar o que está por trás do sintoma. Então, é como se abrisse ali uma pequena tela mental, como se fosse uma tela de televisão, e a gente começa a assistir cenas que essa pessoa experimentou. E essas cenas sempre estão ligadas à dor, a situações desagradáveis, a dores profundas, que é por isso que ainda estão registradas no seu inconsciente, trazendo ainda conflito para o momento atual. Junto com essas cenas, nós temos impacto no próprio físico. Então, nós conseguimos perceber que chakra, né, que centro de energia, ou quais centros de energia estão afetados através dessa experiência. Então, pode ter um bloqueio aqui no frontal, pode ter um bloqueio no laríngeo ou laríngico. Então, esse bloqueio que vem através dessa cena, que vem através dessa dor, ele está afetando inclusive o físico da pessoa, pode ainda não ter se materializado, mas essa energia bloqueada em médio prazo, ela vai danificar os órgãos que estão relacionados a esse centro de energia. Pode estar pegando o estômago, né, o plexo solar, os chakras mais baixos. Então, além de ver a cena, nós percebemos no corpo físico, né, o apômetra que está atendendo, ele sente esse impacto desse desequilíbrio dentro do próprio corpo físico dessa pessoa que está sendo trabalhada. E a partir daí, o que é feito? Os encaminhamentos. Então, existe uma série de ferramentas dentro da apometria, que são pulsos, que são comandos mentais, que são emanações de cores, de símbolos, e aí cada qual vai ter um arsenal, né, de ferramentas para estar trabalhando essa energia, essa memória e essa dor que está dentro desse indivíduo. Além disso, na apometria clínica, a gente tenta voltar na cena e avançar na cena, porque quando eu entro nessa história, né, costumo dizer, assim que abre a tela mental, é onde o indivíduo está preso, né? Então, às vezes ali é uma perda, às vezes ali
é uma discussão, às vezes ali ele está aprisionado, às vezes ali ele está se afogando, então é aonde ele está preso, né? Mas quando eu volto, eu costumo ver por que, que ele se colocou nesse lugar, o que aconteceu naquela história, naquela vida, naquela experiência para acontecer isso. E dessa maneira eu consigo rastrear qual foi o padrão de crenças, qual era o paradigma existencial, como essa pessoa se relacionava com ela, com os seus pares e com o próprio mundo. E dessa forma eu amplio muito o potencial terapêutico desse indivíduo com essa sessão de apometria. Então, basicamente, numa sessão de apometria clínica, o indivíduo agenda um dia e um horário, a sessão pode ser feita presencial ou à distância. Esse indivíduo traz um tema, um problema, e se ele não tiver clareza desse tema e desse problema, o terapeuta apômetra vai ajudá-lo com questionamentos e direcionamentos para que ele encontre qual é esse tema, porque às vezes ele está trazendo algo que não é o tema verdadeiro, que é um sintoma, que é consequência desse drama, desse problema. Então, nesses questionamentos, nessa anamnese, nós conseguimos direcionar um pouco melhor esse tema e dessa forma ter mais profundidade. Abre-se uma tela na qual se acessa, na qual se assiste, na qual se vê as histórias que estão relacionadas a essa dor, a esse conflito. Percebe-se no corpo energético quais são os desarranjos e se faz os ajustes através de comandos. E depois é feito o encaminhamento, o tratamento dessas partes, dessas personas, dessas memórias. E por fim é dada uma devolutiva, uma explicação. Então devolve-se qual é o padrão emocional e psíquico desse indivíduo, quais são as principais crenças que ele está carregando por causa dessas dores. Essas crenças estão colocando ele novamente em situação de dor. E é dado algumas recomendações terapêuticas de como ele pode agir a partir de agora para que ele não volte a ter esse tipo de dor, a ter esse tipo de situação desagradável na vida dele, ok? Então, de uma forma bem simples, é assim que acontece uma sessão de apometria clínica. Espero que eu tenha respondido a pergunta, resolvido essa dúvida. Se cuidem, se amem, fiquem em paz.